Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, bem conhecido nosso, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 10 a seguir. Capítulo 6, pastor? Efésios 6, o verso 10 a seguir. Bem? Aleluia. Que bom que vocês estão aqui hoje. Eu pensei que eu ia estar aqui sozinho. Os irmãos que estão nos assistindo aí, estão nos ouvindo, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Amém? Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis ainda inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos naquele salmo que a Bíblia fica sempre aberta. 23 ou 91? Salmo 91. Amém? Encontramos aí? Até o verso 12, até o verso 11. Porque habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, o Senhor é o meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará as ordens ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado por esse dia, Senhor, que o Senhor preparou. Obrigado por cada vida que está aqui, Senhor, por cada vida que vai ouvir essa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua ministração. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu Espírito Santo, porque sem ele, Pai, nós nada podemos fazer. Nessa noite, Pai, fala conosco, nos ajuda a entender o mundo espiritual. Nos tira, Senhor, ó Pai, do natural, Senhor. Nos tira, Senhor, ó Pai, da normalidade, Senhor. E nos faz, ó Pai, contemplar e ver, Senhor, as batalhas que são travadas no mundo espiritual. Nessa noite, Pai, livra os nossos corações, livra a nossa mente, Senhor. Livra do pensamento, Senhor, infortúnio, Senhor. Da palavra lançada, Senhor. E em nome de Jesus, que o Senhor possa nos curar e nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Desculpe, irmão. Hoje nós vamos falar de promessas de proteção divina, né? É isso aí.
né? Tem muita gente que se espelha nisso, se escora nesses versículos, né? Eles usam esses versículos, alguns versículos tirados do contexto para fazer os seus desejos, fazer aquilo que o seu coração está ansioso, né? Muita gente usa desses versículos, principalmente da proteção de Deus, da guarda de Deus, do cuidado de Deus, para se escorar e ficar numa boa, né? Então, tipo assim, mas a Bíblia diz, né, que o Senhor só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então só por aí a gente já começa a ter algum problema na vida, né? A gente vai tratando essas coisas, né? Então, proteção divina, o que é ser protegido, né? Tipo assim, às vezes quando você ouve uns negócios aí, tipo assim, você vem para a casa de oração não sei o que aqui você tem a cobertura espiritual, você está debaixo de uma cobertura espiritual, você está debaixo de uma proteção sobrenatural. É meio complicado você falar isso, né? Porque a gente tem que estar em comunhão uns com os outros, orando uns pelos outros em todo o tempo. E isso vai nos criando, vai nos fortalecendo e vai nos protegendo e protegendo mutuamente a todos aqueles. Agora, dizer que você vai para um lugar e nesse lugar você pode fazer o que você quiser, você pode andar do jeito que você quiser, da forma que você quiser, que ali existe uma proteção espiritual, que nada vai te acontecer, é bom você tomar cuidado, que estão tentando te enganar, mais uma vez, né? Então nós não temos essa visão de que eu estou debaixo de uma cobertura espiritual e eu posso fazer tudo o que eu quiser. Posso errar, posso pecar, estou debaixo da cobertura espiritual. Tem um homem de Deus orando por mim, tem uma mulher de Deus orando por mim, né? Tempo atrás eu falei que Jesus não tem neto, né? Jesus só tem filho, né? Quem tem neto somos nós, né? Tipo, eu sou filho do pastor, eu sou filho da missionária, mas você é filho de Deus? Você é filho do Deus Altíssimo? Então, não serve para nada. Deus não tem neto, né? Deus só tem filhos. Mas aqui, quando nós vamos tratar de assunto de batalha espiritual, a primeira coisa que você tem que ter no nosso meio, no meio cristão, é discernimento. Nós temos que entender o que é batalha espiritual e o que é, né, batalha carnal, né? Tipo, as batalhas espirituais, elas são travadas nas regiões celestiais, como Paulo está descrevendo aqui na carta aos Efésios. Ele não está deixando, tipo assim, a nossa briga não é contra aquele que está sentado ao nosso lado, embora muitas vezes ele seja o causador, mas a nossa briga não é contra ele, e sim é contra aquele que está insuflando ele a agir contra nós. Difícil você parar para pensar assim, porque se você olha bem, você fala, espera aí, mas o que está insuflando ele para mexer com a minha vida, eu não consigo dar umas porradas. É espiritual, mas ele dá para dar, porque eu estou vendo ele aqui, né? Então não, a gente não pode ter essa situação, né? Então eu queria que vocês entendessem o seguinte, o que é cilada, irmãos? Né? O que é uma cilada? Paulo descreve aqui, né, que nós não devemos, para nós ficarmos, né, espertos com as ciladas do maligno. O que é uma cilada? Uma armadilha, um engano, passar para trás, alguma coisa que vai, de certa maneira, te prejudicar de uma forma que você caia sem o inimigo fazer força. Por exemplo, quando você vai pescar, né, de rede, o que você faz? Solta a rede no mar, ou no rio, ou na lagoa, onde você for pescar, solta a rede, deixa lá e vai embora, vai dormir. O que vai acontecer? Os peixes vão cair na rede, na malha, e vão ser presos, vão ficar lá. No outro dia de manhã, você acorda bem humorado, toma seu café da manhã,
pega seus equipamentos e vai recolher a rede, e vai recolher os peixes que caíram. Esses peixes, nada mais nada menos, eles caíram em uma cilada. Você não fez nada, você só apenas colocou uma rede ali no meio, né? Então a gente tem muito que aprender com essa palavra cilada do inimigo, porque Paulo, quando ele escreveu isso, ele não escreveu de forma pontual para aquele local, para aquele dia, para aquela igreja, para aquele povo. Ele escreveu isso para a igreja do Senhor, para mim e para você nos dias de hoje. Então a gente tem que tomar muito cuidado. As ciladas do inimigo é engano, né? Tipo assim, como é que o inimigo nos engana? Com conversa. A forma mais fácil de enganar as pessoas é conversa. Você pode ver que os bons vendedores são pessoas que falam bem. Você não quer comprar, mas o cara começa a trocar ideia com você, daqui a pouco você está vendendo, ele está te levando a sua carteira, levando seu sapato, você não queria levar nada disso, não. Mas o cara ele tem uma lábia tão boa que ele faz a gente titubear daquilo até que nós temos certeza. O bom vendedor, o bom homem de marketing, ele consegue fazer você duvidar de você mesmo. Porque você está sem dinheiro, ele faz, será que ele faz assim, não, mas você paga no cartão, mas eu estou sem dinheiro. Ele faz você duvidar de você mesmo, você acaba fazendo, acreditando que você tem dinheiro, e você sabe que não tem. Aí você fala, mas como ele fez isso comigo? Porque nós estamos conversando, né? Ciladas, ela tem três, aqui no caso, aqui eu trouxe 4 situações de ciladas para nós entrarmos aqui em proteção divina. O que são ciladas? A primeira cilada que o diabo arma na vida do crente e da igreja é desafiar a palavra de Deus. O diabo ele é perito em fazer você desafiar a palavra de Deus. Não está escrito? Não está falando? Você não leu? Você não entendeu? Você não ouviu? Quando a serpente chega lá no jardim do Éden, começa a trocar ideia com a Eva, lá em Gênesis 3, qual foi a primeira coisa que a serpente falou para Eva, gente? Alguém lembra? Eu sei que vocês não estavam lá, porque vocês são jovens, mas alguém lembra? Perguntou se Deus proibiu da árvore. Oi? Gênesis 3:1. Vamos lá. Gênesis 3:1. Olha a pergunta do rapaz. Satanás perguntou para Eva: é verdade que Deus diz? Ele desafiou a palavra de Deus. Não acredito, né? Deus, ele não falou para Eva: olha, Eva, Deus te falou. Ele não perguntou, ele falou: é verdade o que Deus disse? Colocou uma interrogação na mente de Eva. Ela falou, aí ela começa a trocar ideia, falando, provavelmente que ela falou de Deus. Ó, Deus é maravilhoso, é lindo, viu? Conheço ele bem, né? Você não tocava violino lá no céu. Gente boa, Deus é maravilhoso. Mas é verdade o que ele disse? A primeira cilada de Satanás na vida do crente a primeira é desafiar a Deus, é colocar a palavra de Deus em xeque. Mas por que está acontecendo isso com você se você faz isso? O que está acontecendo com você se você fez aquilo? Por que você está passando por essa situação se você jejua tanto? Por que você está fazendo isso? Deus não falou que ia fazer? E é nessa hora que a cilada vem. Essa é a primeira. A segunda cilada de Satanás, essa aí ele tentou com Jesus. Lá no livro de Lucas, no capítulo 4. É desafiar a nossa identidade. Jesus está lá no deserto, o diabo chega, né, 1 ao 13, começa a trocar ideia com Jesus. Agora a pergunta que eu faço para vocês, Satanás conhece Jesus? Você conhece Jesus? Sabe quem é Jesus?
Satanás fala? Se és mesmo filho de Deus. Ó filho do Altíssimo, o que tu vem fazer aqui nos perturbar? Foi o primeiro cara que reconheceu que Jesus era Deus, foi Satanás, lá no Gadareno. Foi o primeiro. Ó filho do Altíssimo, o que vem nos perturbar? Então Satanás vai lá e oferece para Jesus os negocinhos, comida, começa a falar da proteção, da palavra de Deus. Ele queria falar para Jesus: você não é mais aquele que morava no céu, você é aquele aqui de baixo agora. Você tem necessidade, você tem cansaço, você tem fadiga, você tem fome, você tem raiva, você tem ira, você tem dor no pé. Assim o Satanás quer fazer conosco. Você não é do céu, você é daqui. Você fica bravo, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro, querendo mudar a nossa identidade. Mas nós sabemos para onde vamos. Espero que todos nós saibamos para onde nós estamos indo, né? A terceira situação que Satanás lança nas ciladas na vida das pessoas é torcendo as escrituras, ou distorcendo, né? Lá no interior é torcendo, aqui é distorcendo, né? Quando ele fala para Jesus: mas na tua palavra está escrito. Ele cita quem? O salmo que nós lemos, né? 91, né? Não, mas na tua palavra está escrito que é os teus anjos dará ordem, você pode pular, que o anjo vai te carregar no colo. Satanás, ele pega um pequeno núcleozinho da palavra e joga. Vai que cai. A isca está aí. Só que ele esqueceu de ler o versículo 13. Você já leu o versículo 13 do Salmo 91? Dois nomes de Satanás estão no versículo 13. E o que acontece no versículo 13? Pisará, né, o leão e a serpente. Esse ele não leu para Jesus, porque como ele é conhecido? Serpente, leão. Leão está ao seu redor, rugindo. Diabo está ao seu redor como um leão, rugindo, procurando quem possa tragar. Ele pegou um texto da Bíblia, um pequeno versículo, só que ele esqueceu de ler o versículo 13. Será que ele esqueceu de ler mesmo, irmão? Ou só não citou por conveniência própria, né? E a quarta situação que você vai encontrar nas ciladas do diabo, essa ocorre muito nos dias de hoje, tá? Dias atuais agora, é oferecer um caminho alternativo. Todos os caminhos te levam a Deus. E você sabe que eles têm razão, hein? Eles estão mentindo? Não. Está certo. Está correto. Todo caminho te leva a Deus. Agora, de que forma você vai chegar até Deus? Essa ele não falou. Porque a Bíblia diz que uns vão ser levantados para a honra e outros para desonra. Uns para a glória eterna e outros para tormento eterno. Mas não vão chegar todos diante de Deus? Fique esperto. Só não sabe como você vai se portar, o que você vai acontecer com você depois que você chegar lá. Mas todos os caminhos, aí é perigoso ainda citar para você: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas em que condição? De salvo ou de perdido? Então hoje nós temos essas ciladas no meio da igreja, né? Então, tipo assim, nós temos igreja tentando criar caminhos alternativos. Jesus é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que aqui há. E Satanás oferece para ele os reinos dessa terra. Porque Jesus estava na condição de homem, era um caminho mais fácil para Jesus se tornar rei. Porque você acha que Jesus, quando veio para cá, Jesus não sabia que ele ia ser pendurado na cruz? Você não sabia que Jesus ia ser espancado? Será que Jesus não sabia nada disso? Jesus veio para cá de bobão. Jesus alegre. Deus mandou ele aqui: vai lá brincar lá um pouco, filho. Vai brincar de homem e fica lá um pouquinho, tá? Acho que não, né, irmão? Jesus sabia. E Satanás, sabendo, falou assim: espera aí, eu vou dar um atalho para você se tornar rei sem precisar passar pelo sacrifício.
sem precisar passar pelas dores, sem precisar obedecer a Deus. É o que muitos crentes querem hoje, chegar ao céu sem obedecer a Deus. Não existe outro caminho, o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for. Fico feliz em ouvir isso, porque a gente ultimamente não vendo nas igrejas aí que tá terrível o negócio. Vamos lá. Aí a gente começa a ler aqui o capítulo 6 de Efésios, né? E o Efésios ele trata da família, ele trata de um monte de assuntos, né? E Efésios ele ficava o templo da deusa Diana, que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? E as pessoas iam lá, saíam para ir fazer ofertas, oferendas no templo. Tanto é que Paulo apanhou por causa do cara parar de fazer santinho de Diana, né? E ele funda essa igreja e ele vai comparar a batalha de um cristão com a armadura de um soldado romano, que era o que tinha na época, né? Mais próximo da sua visão e mais próximo de se passar. E ele começa a instruir a igreja de Éfeso que para eles tomassem cuidado, porque o dia mau ele não vem, ele não vai só vir para aquele que está com problema, ele vem para o que está com problema e para aquele que não está com problema. Todo dia, uma hora, irmãos, o dia mau vai chegar. Não se preocupe com isso. Você tem que se preocupar é como você vai encarar esse dia mau, porque o dia mau vai chegar, porque a Bíblia está dizendo: esteja preparado para o dia mau. Se é para preparar, é porque ele vem. Porque senão Paulo ia falar, ó, se prepara que tal hora vai chegar o dia mau na sua vida. Não, né? Quando a gente fala de armadura, e quando Paulo começa aqui dizendo, né, que vai ser fortalecido, né, no seu poder, e Paulo começa a trazer o reino espiritual, ele fala, olha, principados, potestades e dominadores, né? Tem umas correntes teológicas aí que dizem que existe, outros que dizem que não existem, né? Porque na realidade isso aqui são hierarquias no mundo espiritual, né? Hierarquias que elas são obedecidas rigidamente, né? Principados, potestades, dominadores, né? E eles são ossos da maldade, né? São aqueles cidadãos que desceram junto com Lúcifer lá no céu, quando teve aquela rebelião. Então, as batalhas nossas, quando ela é espiritual, Deus tem que nos municiar de coisas espirituais. Não adianta eu querer brigar com uma mão, com o meu braço, com algo que é espiritual, né? Não adianta, tipo assim, como é que você vai matar uma barata com oração? Não. Se você tiver coragem, um chinelo. Se não tiver, deixa ela embora. Agora, como é que você vai? Agora você vai pegar um chinelo e vai bater no diabo? É perigoso você ter algum problema, né? Tipo, a gente olha e vê aquela história dos filhos lá dos sacerdotes no livro de Atos, e a gente fala lá que eles vão lá e olha, o pessoal lá está endemoniado, e eles chegam lá todos, né? Eu sou filho do sacerdote, e eles começam, o Deus de Paulo, eu vou te conjurar, vou te expulsar. O diabo fala, Deus eu conheço, Paulo também eu conheço, já tivemos problemas com ele, mas quem sois vós? Cata as pessoas, enche eles de tapa, deixam eles seminus na rua. Por quê? Porque eles achavam que aquilo era uma coisa natural, e não é natural. Aquilo era espiritual, né? Às vezes tem coisas que nós vamos olhar e é espiritual, tem coisas que nós vamos olhar é carnal.
Se a nossa armadura, Deus, né, se nós temos uma armadura espiritual, ela é providenciada por Deus, né? A primeira é a verdade. Por que Paulo começa aqui, revestido de toda a armadura de Deus, né? De Deus, para poder fortificar contra as ciladas, para nem sangue. Aí, tomai, pois, a armadura de Deus, no versículo 13, possais resistir o dia mau. Estais firmes, cingindo firme. Por que a primeira coisa que Paulo fala para a pessoa, cinge os seus lombos com a verdade? Alguém já parou para pensar nisso? Porque do outro lado é a mentira. Você só consegue combater Satanás com a verdade. E a verdade é a palavra. E a verdade, eu sou a verdade, é a vida. Você só consegue combater o mal com a verdade. Se a verdade está do lado de Deus, é uma arma poderosa contra a mentira. Gente, não tem coisa mais estranha do que a mentira, né? A mentira é algo assim que você precisa de mais pessoas para afirmar que você está fazendo coisa errada, né? Mas, né, uma hora ela vai aparecer. Então a primeira que Paulo fala, pega a verdade. No nosso caso aqui, como é que nós vamos nos cingir da verdade? Vamos conhecer a Bíblia, vamos conhecer essa palavra, vamos dissecar essa Bíblia, vamos ler isso aqui, vamos estudar, mas eu tenho dificuldade. A gente não está falando que você vai sair daqui não, mas dentro das suas limitações, conheça a Bíblia, porque Deus só vai deixar o inimigo tentar você dentro das suas limitações. Então, as pessoas, eu quero conhecer a Bíblia de Apocalipse a Gênesis, mas as suas tentações não serão de Apocalipse a Gênesis. Talvez sua tentação pode ser só de Gênesis, e o resto, Deus fala, não, sua tentação está boa por aqui, se for o resto você não aguenta. Então a gente tem que conhecer. Eu tenho pouco conhecimento, beleza, use o seu pouco conhecimento em favor da palavra de Deus, né? A couraça da justiça protege os crentes dos golpes mortais, das tentações do maligno. A couraça, irmão, é por causa da tentação. Todos nós somos tentados, né? A nossa carne nos tenta, o inimigo nos tenta e as pessoas nos tentam, e o diabo também nos tenta, porque Deus não tenta ninguém. E aí a gente tem que ter essa couraça, porque às vezes as tentações vêm, tá, irmão? A tentação para você fazer coisa errada, ela aparece todo santo dia. É todo santo dia, não é uma hora nem duas, é todo santo dia. Fazer aquele negócio sem vergonha, que você vai passar alguém para trás. Fazer aquela situação que você vai se dar bem, mas vai prejudicar alguém lá na frente. Todo dia ela vem, mas ninguém está vendo, mas todo dia a gente se apresenta à nossa frente aquele, né, como diriam os crentes pentecostais, o prato, né? Mas não, nós temos que ter essa couraça para resistir esses golpes, ou resistir essas investidas do inimigo, né? A preparação do Evangelho da paz, para que o crente vença o diabo em Jesus. Irmãos, o nosso Evangelho é da paz, tá? Não é da guerra, não. Tem uns crentes aí querendo se matar, brigando com placa de igreja. A minha igreja é mais bonita, a minha tem mais poder, a minha tem mais isso, a minha tem mais louvor, a minha tem mais palavra, a minha tem mais isso. Aí Jesus, onde está? O nosso Evangelho é da paz, tá? Nós não pregamos o Evangelho da guerra, não. Quem prega o Evangelho da guerra é outro pessoal. Nós pregamos o Evangelho da paz, porque está difícil a vida das pessoas aí fora, tá, gente? Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus te adorarás, e só a Ele servirás. Preparação do Evangelho da paz. Nós temos que servir a Deus e adorar somente a Deus, né? Mateus 4,10. O escudo da fé, proteção contra os dardos inflamados, né? Dardos inflamados são flechas com pontas que o pessoal punha no estopo, punha no óleo, punha fogo e jogava para incendiar as casas, porque as casas telhadas eram de madeira. Então caía no telhado, acabou. Caía no depósito de comida, acabou, né? Então defender o escudo da fé, proteção, né? Para você ter ali os dardos do maligno, porque não é só flecha, ela vem inflamada, né? Essa inflamada, aí o Paulo diz que são dardos inflamados do inferno.
Não é qualquer inflamação, não é qualquer foguinho, tá? Isso não é o fogo do botijão de gás, não. Não é esse não, é o do inferno, aonde a temperatura lá passa dos 100 mil, né? Então, toma cuidado, né? O capacete da salvação. Irmãos, quando a gente fala de armadura, fala desses utensílios, o capacete, para que serve o capacete né? Hoje tem uns capacetes super modernos, eu estava vendo lá no programa na televisão da guerra, e os capacetes conseguem segurar tiros de armas de fogo. Se pegar, não sei se vai pegar a cabeça da pessoa ficar no lugar, mas não fura. Mas são super leves e tem um poder de segurar o impacto. Aí eu estava pensando comigo, quando Paulo escreveu isso aqui, o capacete era um escudo de latão, uns buraquinhos aqui, devia ser ruim para enxergar, para danar. Mas por que ele faz essa comparação do capacete da salvação? Porque se você não tiver na sua mente, que você é salvo em Cristo, você está pego. O capacete da salvação é para nos blindar a nossa cabeça de convicção que nós somos salvos. Porque se nós não tivermos essa convicção, irmãos, nós vamos cochear em dois pensamentos. Por isso que o capacete é tão importante. Ele é importante para você ter convicção, para você guardar aquela palavra, eu sou de Cristo. Porque quando eu e você temos, você quer saber quando você tem a convicção de que você é salvo? É quando você pisa na bola com Deus. Quando você pisa na bola com o Espírito Santo de Deus, mas dá uma tristeza no homem, rapaz. Dá uma tristeza na pessoa. Eu estou falando aqui, ele tem convicção de salvação. Senhor, eu te chateei, mas eu não queria. O Senhor, juro, Senhor, Deus sabe que eu não queria, mas eu juro que eu não queria. Mas aí vem uma tristeza, parece que alguma coisa começa a te enrolar por dentro. Eu juro por você, ó Deus, porque não tem mais nada para jurar mais alto. Então, vai. Por quê? Porque essa é a convicção da salvação. Quando nós erramos, nós falamos, Senhor, nos perdoa. Agora, aquela pessoa que não tem o capacete da salvação, pequei, Jesus é bom, continua a sua vida, Jesus é bom, está rodando, tranquilo, suave, Jesus é amor. Você nunca viu falar de graça? Irmão, você está atrasado pra caramba, hein? Nós vemos na graça, irmão, se orienta. Rapaz, vai ler a palavra, vai ler, vai conhecer a Bíblia, busca os milagres lá, vai ler, porque você está fora da visão, cego espiritual. Aí depois canta aquela musiquinha, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Eu gosto que essa é a música do crente desviado, né? Toda vez que você vê um crente, atire a primeira pedra, está cantando essa música, pode olhar para a vida dele. Quem não tem pecado, que não erra, atire a primeira pedra, pode olhar. Vai por mim, eu já vi vários. Tá? No experimento, você acha que eu estou. Não, fica na minha. Não atire a primeira pedra. A gente trata a convicção de salvação, é algo que é muito interessante. Uma certa vez eu ouvi um testemunho de um homem, né, contando. Ele falou que tinha na igreja um homem, um doido, maluco, assim. Não maluco, meio doido, meio são, mais ou menos. E ele era muito louco assim e tal. E aí o pessoal fazia evangelismo de manhã. Aí esse doidinho chegou no sábado, ô pastor, posso ir com o senhor? O pastor olhou pro doidinho, isso vai dar ruim. Não, deixa ele comigo, não, pastor, não sei o que. Rapaz, acho melhor você ficar em casa, descansando, cuidando lá da sua família, da sua casa, né? Sabe aquele pastor, ele não querendo falar para ele não ir? Sabe? A gente está tentando falar para o cara, não dá, não é para você, mas... E aí o pastor falou, não, domingo, 7 horas da manhã, quando o pastor chegou na porta da igreja, quem estava na porta da igreja? Doidinho. Terninho, biblinha. O pastor falou, não tem como mandar ele embora, né? Vamos embora. Aí foram embora. Jesus te ama, com panfletinho aqui, panfletinho ali.
Aí chegaram no ponto de ônibus, estavam lá esperando o ônibus, quando encostou três elementos e assaltaram os crentes. Assaltaram. E aí? Não, nós somos crentes, estamos pregando a obra. Ah, vocês são crentes? Então, o que falar que é crente aqui, que se manter crente vai morrer. E pegou a arma e pôs na cabeça dos irmãos lá, dos evangelistas que estavam lá. O pastor foi o primeiro a falar: não é bem assim, irmão. Não precisa atirar, não. Jesus não é tão sério assim, não. Mas como é que é, né? Então, você está falando que você não é crente? Não é bem, eu não sou muito crente, né? Você não é crente? Não, eu não sou. E foi para todo mundo. Aí chegou no doidinho. E aí você? Eu sou crente. Eu sou. Você vai morrer, continuo sendo crente. Você vai morrer, continuo sendo crente. Pode matar. O cara pegou, atirou na cabeça dele. Pum! E ele morreu rindo. Quem era crente nessa história? Então, quem é que tinha convicção de salvação? Como é que eu posso falar de um Jesus se nem eu acredito nele? Moral da história. Então, aqueles homens que não queriam o maluquinho lá junto, será que foram salvos? Não sei, espero que tenham tido tempo de se arrepender. Mas é uma história para a gente ter convicção de salvação, é isso, irmão. Eu sou de Cristo, não importa. Bem ou mal, eu sou de Cristo. Levando ou não levando, eu sou de Cristo. Não importa. Doente ou sarado, eu sou de Cristo. Convicção, né? E os últimos materiais que Deus entrega para o homem é a espada do Espírito. Porque a espada é a arma. É ataque contra o ataque. É contra-ataque do ataque do inimigo. Então, quando a gente vê Jesus lá no livro de Lucas, está escrito, ele está usando a palavra, é a espada, que é refutar o ataque do inimigo. Então, se nós não tivermos conhecimento da Bíblia, se nós não entendemos da palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada de dois gumes, né? Nós estamos cansados de ler isso aqui. Então, se nós não temos esse conhecimento, irmãos, nós teremos problema. Porque é com a palavra de Deus que nós contra-atacamos o inimigo. Se o inimigo nos ataca, nós temos a palavra de Deus para contra-atacar. Quando você pega essas pessoas que estão por aí, que saem aí os domingos de manhã pregando o evangelho, né? E eles saem procurando lá, batendo de casa em casa, você vai ficar discutindo com essas pessoas? Porque é engraçado que eles não falam: a gente pode discutir a Bíblia, estudar a Bíblia? Não, irmãos, não precisa discutir a Bíblia. Você pergunta para a pessoa assim, de maneira bem simples: você vai para a minha igreja? Você vai aceitar Jesus? Não, eu também não vou para a sua. Então você vai para o seu caminho, eu vou para o meu, acabou o problema. Não vai ficar discutindo, porque são discussões que não têm fim. Eu esse domingo agora encontrei eles lá, decepcionei, conversando bastante da palavra, um pouco de testemunho, e saiu do crente lá. Os caras já saem, vai mudar, né? O que é proteção? A proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91, se você ler abrindo o Salmo 91, o autor que escreveu o Salmo, ele está escrevendo para aquela pessoa que tem um relacionamento com Deus. Não é para qualquer um. Não é para você, eu vou colocar o Salmo aberto lá, 91, na janela, lá na porta da minha casa, para espantar mal olhado. Gente, com todo respeito a vocês aqui, já que está me assistindo, o que é mal olhado? Eu não entendi até hoje. É que nem a pessoa fala: o cara me olhou com cara feia. Gente, mas o cara é feio, ele só está te olhando. Me olhou com cara feia. Eu nunca entendi essa expressão, isso é coisa de brasileiro. Me olhou com cara feia. Não, eu sou cara somente feio, está te olhando. Não vai mudar a vida dele, né? Gente,
pensa em umas coisas, né? O Salmo 91, ele traz a revelação, né, da proteção divina para os que se relacionam com Deus, que andam em sua presença. Porque a gente muitas vezes encontra esse salmo aberto aqui em N lugares diferentes, tá, irmão? Em qualquer lugar que você for, às vezes você vai no bar, está lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Alguém já viu? Não, Salmo 91 no bar lá. O cara tomando um corotinho, já está lendo a palavra. Está lá. Serve para alguma coisa? Não. Se você for nas celas, nas prisões, você vai encontrar o Salmo 91 aberto em quase todas as celas. Mas para quê? Para espantar mal olhado. E tem crente que entra nessa, tá, irmão? Que é pior. Chega na casa do crente, a Bíblia está aberta, Salmo 99, tem até teia de aranha, né? Nunca passou dos outros. Está lá, Salmo 99, amarela, em cima não. Serve para alguma coisa? Não, para nada. A Bíblia, o Salmo 99, ele oferece descanso para a alma do que se relaciona com ele. Ele livra dos perigos, da insegurança e nos dá proteção. Isso nós estamos falando de Deus, né? No Salmo 91 nós temos 3 nomes de Deus, né? Aqui, só no Salmo 91, né? Altíssimo, Onipotente e Jeová. Altíssimo, Deus que não perde batalha. Onipotente, Deus que não tem rival, né? E Jeová, Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus, para quando nós estamos nele, né? Proteção nele, né? Contar com a proteção divina serve de consolo e segurança, né? Então as pessoas falam assim, o versículo, o Salmo 91, né? Eu quero ser protegido por Deus, eu quero ser guardado por Deus, eu quero ser cuidado por Deus. Mas existem regras para você ser cuidado por Deus. Existem maneiras para você ser cuidado por Deus. É que nem um filho que mora na casa dos pais, os pais cuidam dele. Nessa casa tem regras. Tem que ter. E se não tiver regra, não é de Deus. Então, aí eu quero ser protegido de Deus, né? Um dia desse eu ouvi uma frase, não sei quem é que falou, eu não sei se foi aqui, que muita gente quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Ninguém só quer obedecer a Deus. Mas ir para o céu todo mundo quer. Não, pensando, eu vivi uma vida desregrada aqui, toda destruída, uma vida toda pecaminosa. Para onde eu quero? Aí chega lá em cima, para você quer ir para o céu ou para o inferno? Inferno sai para lá, capeta. O céu é bem melhor. Mas você fez tudo errado. Não, mas o céu é bem melhor. Você é doido? Lá embaixo é outra coisa. Aqui não. Aqui é a vida eterna. Não se brinca, né? Quando a gente conta com a proteção, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Ele começa, né? Tipo assim: o que habita no esconderijo de Deus descansa à sombra do Onipotente. Duas características de Deus, 2 nomes de Deus em um versículo. Então, aquele que habita tem que habitar, tem que morar. Não é aluguel, tá, irmão? Tem muito crente que é inquilino do Espírito Santo. O Espírito Santo é inquilino. Chega um tempo, ele mora 6 meses, venceu o contrato. Tchau, Espírito Santo. Aí depois ele faz um novo contrato, mais 1 ano. O Espírito Santo volta. Aí venceu o contrato, 1 ano. Pode ir embora de novo, Espírito Santo. Já é. Não. Aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora debaixo de suas asas, né? Aquele que está protegido, né? Deus é nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Então ele vai dizendo aqui algumas coisas do que Deus nos livra, do que é você viver sendo protegido, ter essa proteção divina. A primeira, peste perniciosa. Alguém sabe o que é uma peste perniciosa? Não. Pergunta boa, né? Da escola bíblica, né? Peste perniciosa. O que é pernicioso, irmão? Pernicioso. Tudo aquilo que causa mal. Por exemplo,
você está gripado, você está com a enfermidade. A perniciosidade se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. Por exemplo, quando aquela mulher está lá toda encurvada, aquilo era o que? Era uma doença, era uma peste perniciosa, porque Jesus pega e fala para ela: essa aqui estava presa sobre a autoridade de Satanás durante 18 anos. O pastor Noel falou isso aqui num culto no mês passado. Então aquela doença, ela era espiritual, perniciosa, quer dizer que traz agravo à saúde, que traz agravo à pessoa. Tem muitas enfermidades desse tipo, né? Tipo loucuras que não são patologicamente falando, que não são diagnosticadas. E tem pessoas que eles têm os surtos e o médico não consegue determinar essas coisas, não consegue ver, não consegue encontrar a raiz desse problema. Isso é espiritual. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo não vai ter esse problema, porque se você estiver no esconderijo do Altíssimo, essas coisas não chegam em nossas vidas, né? A cura divina por meio de Jesus está disponível a quem crê, né? Então, proteção divina, ela vem para nós. A cura vem através do crer no Senhor, né? Crer, ter compromisso com Deus, como é o tema desses domingos que nós estamos tendo aqui na igreja. Temos em Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e por isso não seremos abalados. Isso não quer dizer que ela não possa bater na nossa porta. Ela quer dizer que nós não vamos nos abalar. Isso significa que nós não vamos nos mover. Vai vir, nós vamos permanecer firmes. É isso, tá? É isso que o Salmo 91 está falando para você e para mim, né? A onipotência de Deus. No Salmo 91 apresenta o Deus como onipotente, todo-poderoso, que tem todo o poder, né? É uma das características de Deus. Revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. Nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob a proteção de Deus. Aí você vem sempre um engraçadinho e fala: e Jó? Ninguém me perguntou: é mesmo? E Jó? Mas quem é que tentou Jó? Quem é que deu testemunho de Jó? Foi Deus. O diabo chega lá, e aí, como é que tá? Tudo bem? Você vê que Deus conversa com o diabo. É uma coisa meio assim, a gente para pensar, né? Fala: Deus expulsou o diabo de lá. Não, Deus não, o anjo, né? Expulsou o diabo chega lá e ainda troca ideia com Deus. E aí, tudo bem? Cara, infelizmente essa vaga aqui está ocupada. Mas aqui dá para você conversar, pode conversar o que você quer. Aí Deus pega e tira uma com o diabo. Deus tirou onda com o diabo. Na boa. Vê meu servo Jó? O diabo falou: o quê? Servo Jó lá, homem íntimo, fiel. Deus deu testemunho de Jó. Aí o diabo falou para ele: tá bem, tem tudo, tem dinheiro, tem carro, mansão, tem iate, tem casa nas Maldivas, tem tudo. Assim até eu te sirvo. Ele falou: pode ir lá e tirar tudo dele. Olha, Deus falando, garantindo Deus estava garantindo a vida de Jó. Pode ir lá e tirar tudo dele, porque ele não vai me negar. Será que Deus pode falar isso de nós, irmão? Que a primeira dor de barriga que dá em mim, ai meu Deus. Não. E aí Deus fala, Satanás vai lá, é Deus que fala para Satanás: você não olhou, viu Jó lá não? Servo meu, bom e fiel, gente boa. Esse é do manto. Aí ele fala: pode tirar tudo dele. Eu estou falando para você que ele não vai mesmo. Ele não vai. E na realidade, lá, quando você lê lá no final lá do capítulo de Jó, ele fala assim: eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora eu conheço ele de contigo andar. Senhor, bendito é o Senhor. E tudo que o Senhor Jó tinha, Deus restituiu em dobro, né? Então, Deus já, quando você fala disso, assim, da onipotência de Deus, é que Deus está falando assim: eu sou todo poderoso, eu faço. Porque, né, quando Deus fala para ele: quem é que me enviou para o Egito? Eu sou. Não, mas eu preciso de um Deus, assim, um nome. Não, eu sou, te mandou.
Fala aquele, o Deus de Isaac, Jacó, eu sou o Todo-Poderoso. Você não precisa de muita explicação, você precisa crer. Você precisa acreditar que eu sou o Deus de palavra, né? Promessas de proteção, né? A igreja ela tem muitos inimigos. As pessoas muitas vezes brincam na igreja, mas a igreja ela é atacada constantemente, 24 horas por dia pelo adversário. Mas a gente não vê. Às vezes a gente nem presta atenção, mas tem uma batalha todos os dias, né? Uma certa vez um missionário americano estava indo pregar num culto num dos estados americanos, e ele sentou do lado de um passageiro, e o passageiro estava... Aí o passageiro olhou para ele e falou: pastor? Ele: sim, pastor? Para onde está indo? Estou indo para a cidade tal, vou fazer um congresso lá, vai ter um evento lá na igreja. Ele falou: eu também. Aí o cara do lado dele: sai de jejum, não está? Estou pelo congresso. Ele falou: eu também, que coincidência, eu também estou em jejum. Ele falou: que bom, só que eu estou de jejum por Lúcifer. Eu estou jejuando para destruir a sua igreja. Aí o pastor pensou, né? Contra a minha casa não vale encantamento. Pode jejuar à vontade, vai morrer. Vai fazer que nem aqueles caras lá que queriam, enquanto não matarmos pau, não vamos comer. Será que eles cumpriram esse voto, irmão? Você já leu, né? Enquanto Paulo estiver vivo, não comeremos. Paulo viveu mais uns 40 anos. Será que eles viveram sem comer 40 anos? Só uma pergunta, depois vocês dêem uma olhada. Vai que eles viveram, né? Então, a gente trata essas coisas assim. Os inimigos, nós temos inimigos declarados no mundo espiritual. No mundo espiritual não tem engano. Ele vem para matar, roubar e destruir. Você vai ver que tem muitas pessoas que começaram bem, andaram bem e passou-se o tempo, perderam-se, porque há uma batalha. Todas as vezes que nós levantamos, acordamos, existe uma batalha. Há uma promessa que todo império, potestade e força que operar para o mal serão aniquilados. Se você ler sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, 24, Paulo vai dizer assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai. Aí completa o versículo. Então, existe uma promessa que o inimigo vai ser aniquilado, mas por enquanto ele está ativo. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que estar debaixo da oração, debaixo da proteção, debaixo da ordenança de Deus, né? Porque a nossa proteção, ela foi declarada por Cristo, lá em Mateus 16, 18. Tudo está preparado para a vitória final. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se você está debaixo dessa promessa, as portas do inferno não têm poder sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida daquele que está nos ouvindo. A nossa vida, quando nós falamos de proteção divina, ela não quer dizer que nós estaremos livres dos ataques do maligno. Irmãos, quando você pega a história de Jesus e você lê Lucas capítulo 4, eu sempre gosto muito de um versículo que a Bíblia que Lucas deixa bem claro: e o Satanás se retirou dele por um tempo. Retirou de quem? Jesus. Você imagina se Satanás atrasava a vida de Jesus, ou tentava pelo menos, né? Imagine a nossa, o que ele não faz para nos destruir. Primeiro, Jesus ele sabia que era Deus, então já não tinha muito o que fazer com Jesus. Mas segundo, nosso caso, pensa gente, o camarada nasceu em Minas Gerais, em São José do Jacuri, uma cidade que ninguém conhece, e sou um cidadão do céu. Esse lugar era do diabo.
A Bíblia diz que o Senhor que a terça parte do céu está sendo restaurada, né? Lá no livro de Jó está escrito isso. Que a parte norte do céu vai estar sendo restaurada para eu e você irmos morar lá. Porque Jesus falou: eu estou indo para o Pai fazer morada. Se não for assim, eu não tinha dito. E quando estiver pronto, eu voltarei e buscarei os meus. Então, a gente tem assim, o diabo odeia saber que eu e você, imperfeitos, incapazes, sem dons sobrenaturais, criados do barro, vai ocupar um lugar que um dia é dele, que ele não tem mais a menor possibilidade de voltar. O ódio que ele tem de você não é brincadeira. As pessoas brincam, né? Um dia desse eu estava vendo um problemático aí, uma pessoa, aí a pessoa falou: se eu não for para o céu, quem vai estar perdendo é Deus, porque eu sou um cara legal. Aí eu penso assim e falo assim: espero que tenha filho reborn, né? Porque assim não atrapalha mais a vida de ninguém. Meu Deus do céu, como uma pessoa pode falar uma asneira dessa? Que Deus é que vai perder porque ele é legal. Deus olhando lá de cima, eu acho que se Deus olha e fala assim: esse eu vou ignorar, que é melhor porque, né? Porque é muita afronta à minha santidade, é muito desrespeito ao que eu fiz por ele na cruz do Calvário, é muita desonra, né? Como diz a Bíblia em Hebreus, esses estão crucificando a Cristo novamente. Assisti um podcast, pastor, as pessoas falando lá que preferiu o inferno, porque no céu vai ter muito crente é chato. É verdade. Sobra mais espaço para nós. Sim. Não quer ir, né? Fica lá, pelo menos se a sua casa estava preparada, eu pego a sua, não tem problema não. Pular na casa maior. Mas as pessoas falam umas coisas assim. Que na realidade as pessoas não sabem o que é o inferno, o que é o maligno. As pessoas brincam com isso, mas elas não têm a noção do que é o maligno, né? Se elas imaginassem, elas pensariam em não abrir a sua boca, né? Deus é o nosso protetor, refúgio e fortaleza. Então Deus é o nosso protetor e refúgio quando nós estamos nele, quando estamos em obediência. Não adianta acharmos que nós vivemos de qualquer maneira e vamos agradar a Deus, vamos estar debaixo só não, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Isso é uma coisa tão legal que Deus não obriga você a ter compromisso, mas Deus quer que nós façamos uma aliança com Ele. Fala: se você fez uma aliança comigo, está resolvido o seu problema, mas eu não quero andar com você. Aí é por sua conta e risco. Por isso que Jesus dá uma dica para nós muito interessante no livro de Deuteronômio: hoje eu te ponho dois caminhos, escolha a vida e viva, escolha a morte e morra. Ele fala: mas escolhe a vida, tá? Olha a dica: escolhe a vida, né? A nossa vida, ela só vai ser transformada quando nós formos completamente vestidos da força, da armadura de Deus e da força do Espírito Santo de Deus. Aí nós podemos resistir às investidas do maligno. Quando nós estamos com a força do Espírito, aí a armadura de Deus, nós conseguimos vencer as ciladas do maligno. Nós não vamos cair naquela conversa boba, né, que as pessoas têm pregado por aí. A igreja não sei de onde, terra não sei de quê, óleo não sei de quê, água não sei de onde, sei lá o que está, arca não sei de onde. Jesus amado, né? Hoje todo lugar tem uma arca, né, mano? Só estou esperando a arca de Noé. Porque um dia vai aparecer um abençoado falando que achou a arca de Noé, vai pôr aqui, vai vender madeira da arca de Noé. Leva essa lasquinha de madeira que é de você vai ser salvo, porque Noé fez a arca com essa madeira e os povos foram salvos. E o que é pior, vai ter pessoas que vão comprar. Isso é que me deixa mais triste, né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio, escudo e fortaleza. Nele estamos protegidos, nele estamos seguros. É nele. Fora
dele não há outro. Não existe outro caminho. A nossa luta não é contra o irmão, a nossa luta é contra principados, potestades, todos os santos dias. Todo dia que você levantar a sua cabeça, levantar a sua mão, abrir os teus olhos, você está em batalha espiritual. Todo santo dia. Então você vai falar, então eu vou ficar dormindo, porque Deus dá enquanto eu durmo, então eu vou dormir o dia todo. Só que na vida não funciona assim. Que bom seria, né? Quando Deus fala que Deus dá aos seus enquanto eles dormem, porque enquanto você não está preocupado, é que Deus te abençoa. Enquanto a gente está preocupado, Deus fala, não, deixa você esquecer. Não está dormindo, você não vai lembrar mesmo. Aí Deus te dá, é assim, ó. Você esqueceu daquele problema, você fala, agora pode ver, vai fazer diferença na vida dele, porque ele já tem outros andares para subir, outros degraus para subir. Então, irmãos, temos cuidado, ter a proteção divina. A proteção divina, ela funciona? Funciona. Ela existe, mas desde que nós estejamos debaixo da potente mão de Deus. Semana eu estava conversando com menina do projeto que você fez de carro, aí ele falou para mim, rapaz, quem é que anda nesse negócio escuro aqui? Aí eu contei para ele um tempo da minha vida, que eu era moleque, né, tinha uns 15, 16 anos, eu andava mais ou menos como aqui no Corumbá, a pé, no meio do mato, sem lanterna, sem nada, uma floresta de um lado, uma floresta do outro, eu sozinho. O maior medo que a gente tinha era de encontrar uma jararaca, né, uma víbora no caminho. Aí ele falou, você é doido? Eu falei, é assombração. Eu falei, meu filho, não tem medo de assombração, não. Pastor, eu sou meio cabreiro com isso. Eu falei, fica tranquilo, meu filho, se é de Jesus não tem problema nenhum, não. Não existe isso, né? Fica tranquilo. E o pior é que você vai ver crente, irmãos, que a escada está aqui, o Patrick está ali colocando a câmera, o crente dá a volta na escada. Mas não passa por baixo, porque dá azar. Tipo assim, ó, o camarada viu o coitado do gato preto na rua, fala que vai dar, o dia dele tá ruim. Não, o dia seu já está ruim. Não é o gato que vai fazer seu dia estar ruim. E a próxima sexta-feira é 13. Próxima sexta-feira, encontrou o gato na rua, seu dia acabou. Eu crente fazendo isso, irmão. Ah, Deus me livre, fizeram uma macumba ali, eu não posso nem ir perto. Com todo respeito, se você estiver debaixo das asas do Altíssimo, nada. Glória a Deus. Vai ficar tranquilo. Fica em paz, pode matar bode, cabrito, cavalo, rinoceronte, girafa, milho, soja. Pode ser o agro inteiro na sua porta. Nada vai acontecer com você, se você estiver debaixo da potente mão de Deus. Isso é que nem aconteceu com Dagon lá. Punha a arca do Senhor lá, o Dagon caía de cabeça. Punha a arca de novo, o Dagon caía. Tira a arca daqui, isso aqui não está para Dagon, não. Esquece. Amém? Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Assim nós estamos encerrando, tá, irmãos? Aqui mais uns dias já termina essas promessas de Deus. Tem muita coisa, bastante coisa, mas a gente vai aprendendo aos poucos.